Nós sabemos que o conhecimento ele não tem potência de mudar comportamento nem atitude. Nós precisamos praticar isso. Eu acho que a gente vê isso em todas as coisas que nós aprendemos na vida, desde aprender a caminhar com 1 ano de idade, a falar, enfim. E a segunda é poder vocês se experimentarem, retomar a teoria, ver se ficou alguma dúvida. Então, eu queria que vocês falassem assim, nós não podemos, assim, a gente vai ouvir umas 2 ou 3 pessoas, mas para vocês falarem assim, como foi praticar, assim, o que vocês perceberam? A gente tem um contrato, né, estar presente, compromisso, fazer os desafios propostos, ter foco no seu próprio comportamento, né? Então, assim, aproveita essa oportunidade que vocês estão se dando, desses encontros, de estar 2h30 aqui, olha para vocês os comportamentos, esse resgate, o que precisa, o que dá para ser melhorado, compartilhar experiências e dúvidas e manter o ambiente de confiança, que a gente não vai comentar nada do que está sendo tratado aqui, não está sendo gravado, e que vocês possam ficar super à vontade. Inclusive, alguém viu o TED da Brené Brown? Brené Brown, não sei. Viu, Paula? O que você achou? Um abraço e fala assim, eu vou mesmo sentindo isso, porque isso é do humano. E outra coisa que ela bateu muito na tecla, e a gente já sabia isso, que um dos grandes fatores de proteção em relação à ansiedade, se sentir frágil e se tornar mais resiliente, mais flexível, é a própria conexão saudável entre as pessoas. E eu só estabeleço uma conexão real e verdadeira quando eu posso expor minha vulnerabilidade. Senão é uma relação que eu digo assim, que é mais proforme, mais profissional, mais de crachá, entendeu? Não de gente para gente. Superficial, né? Isso, superficial. E dentro do ambiente de trabalho, a gente pode eleger aquelas pessoas que nós podemos confiar e colocar nossas vulnerabilidades. Sim, foi muito interessante. Desculpa, Mari, acho que deu um delay aqui. Eu acho que foi muito interessante quando ela comentou sobre o pertencimento, né? Quando ela falou sobre o amar e o pertencimento. E aí você se sente preparado para abrir, né? Para enfrentar suas vulnerabilidades. Isso vai gerando um ciclo virtuoso, que ela chamou das pessoas de coração pleno, né? Então, acho que você entender esse senso de pertencimento, você conseguir se doar para isso e encontrar afeto, né, diante dessas situações de vulnerabilidade, é muito interessante. Abriu uma janela para mim que eu não conhecia. Que ótimo, Elaine. E é bem isso que a gente está falando, que assim, a partir da vulnerabilidade eu posso conectar, eu posso expressar afeto, posso expressar amor e estar verdadeiramente conectado com o outro. Isso faz as pessoas se sentirem mais seguras. Pensa quando vocês estão com um problema sério, quem que é a primeira pessoa que você quer contar, não é mesmo? Aquelas pessoas que vocês verdadeiramente confiam. Muito bem. Então, seguimos com o nosso contrato. E aí, nós estamos falando do gerenciamento de emoções, que é o terceiro, que é o segundo passo, né, da inteligência emocional. A inteligência emocional está dentro da resiliência, é uma das habilidades que uma pessoa resiliente tem forte. E aí, hoje nós vamos continuar nesse tópico, e eu queria trazer para vocês que nós fizemos uma média do grupo. E desse grupo, a gente já viu a resposta individual, a maioria respondeu que precisa trabalhar, que deu baixa essa pontuação, e foi a menor média do grupo, que é o controle emocional. Tá? Então, por isso que a gente está vindo bastante com esse tema também. E agora vamos para a técnica poderosa de ansiedade. Vocês já conhecem algumas, não é mesmo? E até assim, a gente está falando de técnicas cognitivas e estamos falando de técnicas comportamentais. Quando a Aline fala, eu voltei para o Pilates, ela está fazendo uma atividade que gera serotonina, que ela conecta com o corpo dela, com cuidado, melhora frequência cardíaca, enfim, é uma técnica comportamental. Quando a gente fala do ID, de você identificar o que você está pensando, o que você está sentindo, a gente está falando de uma técnica cognitiva que passa pelo pensamento, é o que a neurociência fala, não é mesmo? E a gente está buscando mudar
assim, os pensamentos em relação a isso. Pegando o exemplo do Marinho, nossa, estamos planejando fazer uma festa, elegemos um hotel e deu tudo errado. A gente precisa desafiar esse pensamento. Deu tudo errado mesmo? Ele falou, não. Tem uma série de coisas que deu certo. Ok, nós não vamos fazer nesse hotel, vamos ter que procurar um outro lugar e já que nós estamos aqui, vamos aproveitar o final de semana. Percebe que teve uma flexibilização de pensamento, usando o ID, né? Identificou emoção, pensamento, desafiou, escolheu o que sentir e fazer. Ele podia ficar o final de semana inteiro remoendo e com a esposa dele, ou ele podia simplesmente buscar uma interpretação alternativa, que é, não deu certo este ponto, outras coisas deram certo, e nós temos a possibilidade de pensar num plano B, e nós vamos mudar o comportamento, que é aproveitar. E agora nós vamos trabalhar uma técnica que é extremamente poderosa, que chama a fórmula da ansiedade. Foi inventada como fala, deduzida por Paul Salkowski, e ela fala assim, e ela usa 4 referências, o evento temido, a probabilidade e intensidade do evento, aversão, resgate e enfrentamento. Se vocês verem, a ansiedade é igual a pare. Percebam que assim, propositalmente eu coloquei assim P vezes A dividido por E mais R, para que se vocês lessem assim, indo do P para o A para o R, ela forma a palavra pare. E quando nós estamos afetados emocionalmente, às vezes a gente precisa parar para se perceber. E para todas as emoções vale a máxima que é acolher a emoção. Não sei se acontece com vocês, e aí eu vou pedir para vocês responderem, assim, abrir o microfone, alguma falar, que assim, quando vocês estão tendo emoções positivas, de alegria, de gratidão, se vocês realmente acessam essa emoção. E quando vocês estão tendo emoções que a gente fala negativa, né? Porque ela é considerada negativa porque ela faz a gente sentir um mal-estar, mas todas elas são positivas. Por exemplo, a ansiedade ajuda a nos proteger do perigo. Ela é importante para a nossa sobrevivência. O problema é que ela aumenta o perigo, como a gente já viu. E aí, eu gostaria de perguntar para vocês se quando vocês sentem uma emoção que faz sentir mal, se a tendência de vocês é acolher essa emoção ou querer se livrar dela. Dá para responder no chat também, tá, pessoal? Sei que tem algumas pessoas tímidas aqui, então, sem problema. Pode responder no chat também. Eu vou abrir o chat. No meu caso, normalmente, eu confesso que eu faço um filtro às vezes. De tipo, não quero sentir isso, dependendo do que for, porque eu sei que pode ser ruim sentir. E aí eu prefiro, aí eu desprezo mesmo, assim. Mas se for... E normalmente a gente tem uma tendência pelo menos eu tenho uma tendência a querer sentir aquilo que traz uma boa sensação. Quando, por exemplo, eu não gosto do que eu sinto quando eu tenho raiva. Eu não gosto de como o meu corpo reage, como eu reajo quando eu tenho raiva de alguma coisa, sabe? Então, por exemplo, eu desprezo totalmente. Se eu sentir o menor sinal de raiva, eu desprezo. Então, eu não sei os meus níveis de raiva, por exemplo. E aí, o que é? E seguramente tem a ver com o nosso aprendizado, porque a grande maioria das pessoas aprendeu que sentir raiva é feio. Então, para a gente aprender a sentir, lidar com as emoções, nós não podemos negá-las, a gente precisa acolhê-las, abraçar e ter assim, uma tolerância a esse mal-estar. E na sequência, vocês pensarem em ações para minimizar aquela emoção. Mas, via de regra, gente, quem fez esse relato? Achei fantástico. Só me fala o nome, porque eu estou só com 3 pessoas na tela. Natália. Natália, obrigada. Natália, a tendência das pessoas é fazer exatamente o que você faz. Passar batido para algumas coisas. Só que se a gente está falando que tem uma relação do pensamento, das nossas crenças, com as nossas emoções, a gente está deixando de se autoconhecer quando faz isso. Então, é mega importante
que vocês possam se permitir sentir. E ter uma tolerância ao mal-estar. Eu tenho, assim, não é de livro e é de vida prática isso, porque eu também sou uma aprendiz como vocês, tá? Não estou aqui me colocando como, já estou com tudo isso resolvido. Quando eu consigo fazer isso, eu consigo perceber o que me levou a esse estado emocional, que às vezes ele é exagerado, porque nós distorcemos o real, e consigo pensar em soluções mais funcionais. Então, vou fazer um convite para vocês, tá bom? E aí nós vamos falar então a gente está falando da ansiedade. É muito ruim sentir ansiedade, não é? Quem gosta? É horrível. Sentir raiva, então, não é uma emoção positiva, entendeu? Não é algo que você gosta de sentir. Mas aí eu vou pedir para vocês, assim, entrarem em contato com isso. E aí, falando especialmente da probabilidade, da ansiedade, o que acontece? A gente tem que pensar assim, nossa, eu estou ansioso nessa situação. Então, eu vou trazer como exemplo, até parando para contextualizar dentro da pandemia, que muita gente está sofrendo de ansiedade, porque tem medo de perder o emprego, de perder o cargo que tem, ou às vezes de quebrar, ou pegar o coronavírus e ficar doente. Então, o que acontece? Quando a nossa mente está ansiosa, ela aumenta a probabilidade da ocorrência do evento. Então, eu vou pegar uma situação de uma pessoa que eu atendi em coach, que ela ficou com muita ansiedade, porque ela ficou achando que ela poderia perder o emprego. E percebo que a ansiedade ela aumenta ou diminui por causa de estímulos que acontecem. Esses estímulos podem ser externos, mas eles ativam o pensamento. Então, quando ele ficava mais afetado com isso, quando ele via que tinha pessoas sendo desligadas na área dele, quando o gestor vinha e dava um feedback de melhoria, daí ele pensava, vou ser desligado. E nos picos de ansiedade, ele acreditava 100% nessa ideia. Ok? Então, o P da fórmula é assim, probabilidade. Quando você está ansioso, quanto que você acredita que você vai acontecer um evento temido. Então, a gente precisa, estou ansioso, eu preciso parar assim, o que me dá medo? O que me assusta? O que eu acho que vai acontecer de ruim? E no caso dessa pessoa era, vou ser demitido. E a aversão dele era muito grande, porque era um profissional high performance, sempre foi super elogiado, assim, na família muito reconhecido em relação ao sucesso profissional dele. Então, eu amo essa foto, gente, assim, não é toda criança que odeia brócolis, né? Mas algumas odeiam, fala assim, é o quanto a gente não gosta daquilo. É mais ou menos que nem você ir para o zoológico e falar, olha, eu vou para o zoológico, eu passei e fico na frente da jaula do leão. Mas se me pedirem para colocar a cabeça dentro da boca dele, eu não vou, porque isso é muito aversivo. Isso é inimaginável, não consigo me imaginar fazendo isso. Então, para algumas pessoas, alguns eventos são muito aversivos, as pessoas não querem passar por aquilo, mesmo sendo coisas que a vida não economiza, não é mesmo? Ela não pede licença, fala assim, olha, agora vai ter uma reestruturação na empresa, eu quero ver se você está preparado, se você não tem aversão para isso. As coisas vêm e vêm sem avisar, não é mesmo? Às vezes uma separação, às vezes uma doença na família, coisas que são as adversidades da vida. Beleza. Quando a pessoa ela está ansiosa, ela costuma, daí eu vou para o E, tá? Do enfrentamento. Ela costuma minimizar a capacidade de enfrentamento. É como se ela não percebesse o que ela pode fazer para vencer aquele desafio. Ok? E essa foto é para ver assim, que toda situação, independente da idade, nessa menina andando de bicicleta, feliz, imagine, para ela estar andando assim, ela já deve ter tomado alguns tombos, né? E aí, o quanto ela está conseguindo enfrentar esse desafio. E o quanto a gente é exposto a desafios todos os momentos da vida. E aí, na ansiedade, a tendência é achar que a gente não dá conta,
que a crença é: eu não vou dar conta, eu não vou conseguir fazer, é muito difícil, eu estou vulnerável, e uma vulnerabilidade não funcional, eu estou inseguro. E outra coisa que é super importante é o resgate. O que é o resgate? É quem pode me ajudar. Na foto anterior, né, do enfrentamento, quem que é o resgate para a menina? O pai dela. O pai dela. Deve ser o pai, né? Eu também acho que é o pai, Thalita. A pessoa que está junto. Vocês vão ver na CMV, quando vocês estiverem trabalhando com a Kelly, que isso foi uma mera interpretação, mas que eu fiz igualzinho, o pai dela. Eu sempre olhei para essa foto, a menina e o pai. E aí esse é o resgate. Então, essa coisa que a Brené Brown fala: nós não estamos sozinhos, gente. Vocês têm dúvida em relação a isso? Nós não... Fala, Paula. Acho que a Paula ia falar. Precisa nos colocar numa posição humilde, menos arrogante diante da vida. Além da gente estar sempre precisando de alguém, a gente não para pensar quantas pessoas tiveram que se mobilizar para nós estarmos aqui agora, usando esmalte vermelho, pintando o cabelo, tendo um fone de ouvido, tendo um computador, sentando numa cadeira, vestindo uma roupa, lendo um livro. Vocês imaginam quantas pessoas estão mobilizadas para ajudar cada um de nós? Isso é o que eu sempre falo: nós vivemos numa sociedade de interdependência. Nós não somos independentes nem dependentes. Por quê? Por exemplo, a gente acha assim: meu Deus, a pessoa que ativa muita ansiedade, às vezes ela tem um perfil mais dependente, que é achar que precisa do outro. Nós precisamos, mas nós não dependemos do outro. Prova disso é que acontece uma pandemia, nós estamos buscando alternativas. Se a gente nesse grupo tem gente que já separou, já terminou namoro e conseguiu restabelecer a vida, casar de novo. Tem pessoas que perderam emprego ou se desligaram da empresa que trabalharam e conseguiram buscar outras alternativas e às vezes até estar mais feliz. Então, nós não dependemos do outro, mas a gente precisa do outro, por isso nós somos interdependentes. Então, isso que a Brené Brown fala, sabe? Essas conexões que a gente precisa construir com as pessoas para que a gente se sinta menos inseguro, menos frágil. E vulnerabilidade não tem a ver com fragilidade, tá bom? Quando eu estou falando aqui de vulnerabilidade, tem a vulnerabilidade cognitiva, que é eu me achar frágil, mas tem uma vulnerabilidade saudável, que é eu saber que eu sou humano, que eu posso errar, que eu preciso do outro, ok? Então, pensa bem, se a mente humana ela aumenta o problema, ela acha que é muito aversiva, ela diminui a capacidade de enfrentamento, ela esquece que ela precisa de ajuda, o que acontece? Vou acionar os engenheiros do grupo, né, os matemáticos, o que acontece nessa fórmula com A? Se eu aumento o denominador e diminuo o nominador. Aumenta o resultado da ansiedade. Aumenta drasticamente, né, Murilo? Aumenta drasticamente a ansiedade. E aí eu não consigo, como vocês falaram no outro encontro, eu não consigo ser produtiva, eu não consigo curtir as coisas que eu posso curtir, que são as coisas boas que estão acontecendo na minha vida. Então, para isso, nós vamos ter recursos para lidar com cada um desses fatores. Então, o primeiro deles... Vou voltar, porque... eu acho que eu descobri o que acontece... quando eu travo, sabe, as soluções. Então, a primeira coisa é: qual é o evento temido? Eu preciso responder essa pergunta quando eu estou ansiosa. Assim, o evento temido não é receber um feedback de melhoria do meu chefe. O evento temido não é: olha, 2 pessoas foram desligadas dentro da minha área. O evento temido, eu vou ser mandada embora. Uma outra pergunta é: qual a probabilidade disso acontecer e qual a intensidade real do evento temido? E aí eu preciso, assim, respirar, olhar para esse evento temido, falar: vou ser mandado embora, usar o ID, que é usar a fórmula, é pensamento ou verdade? Não, ninguém me falou que isso vai acontecer.
Meu chefe reuniu todo mundo, falou, olha, gente, de verdade, vai precisar fazer uma reestruturação, mas nós vamos ter um programa de demissão voluntária e aí a gente vai, algumas pessoas vão se candidatar. E se não tiverem candidatos suficientes, a gente vai precisar eleger, mas à medida que a gente fizer isso por algum tempo, não vai ter demissão, embora eu não possa garantir que isso vai acontecer, mas eu queria falar para vocês que a estratégia é essa. Então, quando a pessoa está muito ativada pela ansiedade, a probabilidade aumenta demais a intensidade do evento. Se a pessoa respirar e ver que tem outro, que não é bem isso, que talvez seja só uma interpretação, ela consegue diminuir o P, a intensidade do P. Diminuindo o que está em cima, diminui o A, ok? Uma outra coisa é a aversão. O que de pior pode acontecer? De quem é a responsabilidade? Quais são as áreas afetadas da minha vida? O que acontece? A pessoa que tem muita aversão aos fenômenos adversos que geram ansiedade, ela costuma ser muito pessimista. E uma pessoa pessimista, ela está ruim na vida dela, ela acha que tudo está ruim. Depois eu vou pedir para vocês olharem lá no gráfico da resposta de vocês, porque vocês também tiveram uma resposta alta na questão da visão positiva de futuro, que tem a ver com o otimismo. Várias pessoas responderam, deram no teste que precisa melhorar isso. Então, assim, eu preciso, assim, quais são as áreas que vão ser afetadas? Por exemplo, esse caso que eu estou trazendo para vocês, do desemprego. Então, ele precisa fazer o resgate de todas as áreas dele. Então, olha, ele tem uma esposa, a esposa está trabalhando e não tem sinal de que vai ser mandado embora. Ele tinha uma reserva financeira, é uma pessoa que tinha uma boa formação, ou seja, estava afetando só uma área, que era do trabalho, mas ele estava sofrendo como se afetasse todas as áreas. Daí, uma coisa que a gente fala também é a escala de catastrofização, que é assim, você fala assim, poxa, eu não consegui atingir uma meta, o que isso vai representar daqui 50 anos? Se eu for demitido de uma empresa, esse evento, qual o impacto que ele vai ter na minha vida daqui 50 anos? Isso ajuda a gente a relativizar isso. E outra coisa, de quem é a responsabilidade. Porque a pessoa que tem muita aversão, ela ela personaliza demais, acha que a culpa é dela por estar acontecendo aquele problema. Então, avaliar todas essas, o que pior pode acontecer, de quem é a responsabilidade. Então, por exemplo, a pessoa fala, o pior pode acontecer é você mandar ele embora. Quem é a responsabilidade? Olha, teve uma reestruturação, talvez eu tenha sido escolhido porque eu não... tem pessoas que estão performando melhor, não vai afetar as outras áreas da minha vida, e daqui 50 anos provavelmente isso não vai significar nada, porque eu vou achar uma outra alternativa. E aí, isso que eu falei para vocês, da questão da gente evitar essa dor, entrar em contato com essa emoção, deixa a gente, inclusive, ver coisas que eu posso melhorar em mim. Por exemplo, quando você está ansioso, tem a ver com a insegurança, mas espera lá, será que tem alguma coisa que eu posso fazer para numa próxima vez estar mais... Eu não vou conseguir dar conta disso, que é super importante para o aprendizado, para a maturidade emocional e para que as pessoas se tornem mais flexíveis, tá? Enfrentamento. Olha, o Murilo falou exatamente disso, Murilo. O que você fez foi um enfrentamento saudável, quando você se viu assim, olha, tá difícil esse negócio, estou tendo que lidar com muitas variáveis, mas espera lá, eu posso olhar para quem eu sou. Essa é a principal pergunta quando você está diante de uma situação indesejada, que você não queria, que está gerando dor e sofrimento, ou tristeza, não vou entrar nesse aspecto, que daqui a pouco a gente vai trabalhar isso com vocês, ou a questão de ansiedade. Quem sou eu? O que eu já construí na minha vida? Quais são meus conhecimentos? Que resultados positivos eu já consegui capitalizar? Daí entra, o que eu posso fazer para resolver o problema? E na ansiedade, às vezes o problema nem aconteceu, tudo bem? Então, vamos pensar assim, que foi o exemplo que o Murilo deu. Essa pessoa que estava sofrendo por medo dele ser demitido.
Quantas pessoas sofrem por conta disso e nunca vai acontecer isso? Ou, minha empresa não vai ter trabalho suficiente. Várias vezes, assim, eu me peguei pensando nisso, né? Porque vocês imaginam, a Duomo, ela vive de fazer o quê? Ela dava praticamente treinamentos presenciais. Então, a gente vive de aglomerar pessoas, na verdade. Quando começou a cair todas as nossas agências, eu falei, Jesus, como é que eu vou lidar com isso? Daí veio o pensamento, nossa, se não tiver, se a gente não tiver trabalho, eu vou ter que mexer no time. Como vai ser isso? Será que a gente vai retomar? Então, é natural que apareçam esses enfrentamentos, esses pensamentos. Mas ainda não tinha acontecido isso e de verdade ainda tinha uma sobrevida, não é mesmo? Por exemplo, no caso da Duomo, a gente sempre conversou com a equipe de facilitadores que a gente tinha um fluxo de caixa, que a gente poderia tocar a operação mesmo se ficasse 1 ano sem trabalho. Para quem conhece a vida de uma consultoria, sabe que isso é muito raro, dentro do porte da Duomo. Só que a gente nunca imaginou que ia acontecer isso. Em sã consciência, eu nunca pensei que todos os clientes iam desmarcar treinamento em 1 semana. E não só desmarcou no mês, como desmarcou no bimestre, no trimestre, no quadrimestre, no semestre, agora e muitos não vão voltar até o final do ano. Então, como que a gente se posicionou? Vamos focar no presente. Fazer contenção de crise, março e abril. Achava que maio já ia voltar tudo, e não voltou. E aí, nesse tempo, a gente conseguiu o quê? Capitalizar outros trabalhos, lançar outros treinamentos, por exemplo, lançar o live online era um sonho que a gente tinha. A gente roda em várias empresas, a gente podia fazer o live online, fazer aberto para outras pessoas também participarem. Só graças à pandemia a gente conseguiu fazer isso. Então, mas o mais importante disso é saber, eu já enfrentei outras situações e quando o problema real se apresentar, eu vou ter recursos para lidar com isso, para não ficar aumentando a preocupação. Por quê? Porque nós desgastamos muito, nos estressamos muito, porque a gente se preocupa. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Muito. Sim, Tudo bem? Não é assim, isso aqui não é assim, a gente não está falando de autoajuda, foco no presente, não estou falando que a gente não possa fazer isso, a gente traz esse pensamento, mas para falar assim, para levar para a questão neurocientífica de que tem pensamentos que estão ruminando na cabeça da pessoa quando ela se deixa levar por isso. E aí, Murilo, obrigado pelo teu exemplo, porque você falou exatamente isso. Quem eu sou? Eu sou o Murilo, tenho experiência X, já resolvi uma série de outros problemas, então eu vou lidando com o problema conforme ele vai aparecendo. Vou fazer um planejamento, vou trazer um comitê de gerenciamento de crise, ou seja, a gente lança mão de várias coisas. Para isso, tem que saber quais as habilidades e os recursos para enfrentar isso. Ok? Esse é o E. O E está diretamente ligado a quem eu sou. E o R é o resgate. Preciso de... aí, assim, conexão, pertencimento, com quem eu vou buscar ajuda, humildade, saber que eu não estou sozinho na história, que eu vivo numa sociedade interdependente, que eu não vou fazer nada sozinho. Então, eu preciso de ajuda de um especialista. Quem é? Quem da minha rede de contatos pode abrir alguma porta ou apoiar a resolução do problema? Quem pode me ajudar a resolver o problema? Tem um mentor, eu tenho uma dificuldade específica em relação a uma área. Tem pessoas que sabem muito bem isso. Eu vou procurar ajuda. Até para isso eu preciso da vulnerabilidade, porque se eu estiver naquela crença perfeccionista, eu não vou nem dar oportunidade de eu saber o que eu não sei. Tá? No caso da Duomo, no caso dessa pessoa do desemprego, ela não foi mandada embora, tá? A gente trabalhou muito a questão da aversão e da probabilidade e ela foi ficando mais assim tranquila à medida que ela via que tinha resgate, que ela podia contar com a esposa, ela podia contar com o headhunter para fazer uma seleção e que ela tinha muitos recursos de enfrentamento. No caso da Duomo, a gente começou a conversar com os consultores e falou, olha,
em quais clientes vocês acham que a gente poderia fazer um trabalho online ou transformar os treinamentos presenciais? E a gente começou a conversar com o cliente, teve uma questão de enfrentamento de todo mundo da equipe, todo mundo se mobilizou, criamos webinar, como que a gente faria treinamento vivencial, como adaptar as dinâmicas, um resgate enorme de um apoiando o outro. Hoje mesmo a Regiane falou, amanhã eu vou estar com o Martinelli, porque ele vai me apoiar numa dinâmica que ele já usou sem ter material físico, enfim. Então, a gente trabalhou muito enfrentamento, muito resgate, muito a nossa rede de contatos, e aí, conversando com um dos nossos clientes, eles abriram que gostaria de fazer um trabalho para 5.000 gestor que fosse online e numa metodologia diferente. E como lá atrás a gente já estava pesquisando, inovando, a gente conseguiu entrar com esse projeto. Então, tudo isso a gente viu onde? No enfrentamento e no resgate. Então, aumenta o enfrentamento e o resgate, o que acontece com a ansiedade? Diminui essa nossa capacidade, né, de prever o futuro, que é uma bênção, mas é uma prisão. E também essa questão aversiva, que a gente quer se negar a viver coisas ruins, ao invés de abraçar e ter uma aceitação, porque tem coisas que não tem que a gente fazer, a não ser abraçar. Se o meu chefe fala que vai me mandar embora, okay, tem pouca coisa que pode ser feita. Se tem uma pandemia, a gente tem pouca coisa, pouco que a gente faça para evitar que isso aconteça. Então, essa questão da aversão é o quanto mais você entende, é isso que está acontecendo, o que de pior pode acontecer, quais áreas que afetam, você vai saindo desse looping para ir para uma resposta mais funcional, ok? E aí, falando em resposta funcional e disfuncional, o que acontece na ansiedade, né? Eu vejo a ameaça como muito grande e minha capacidade de enfrentamento pequeno, logo a ansiedade é grande. Na resposta funcional, eu qualifico a ameaça do tamanho real e eu busco minhas capacidades de enfrentamento e quem vai me ajudar, logo a ansiedade é bem menor. Ok? Então, em relação a isso que eu queria fórmula que eu queria compartilhar com vocês, e aí eu vou sugerir que vocês façam um exercício em grupo e pense uma situação que vocês tiveram ansiedade durante essa semana. A emoção. E eu confesso para vocês que, me preparando ainda mais para dar esse módulo, né, eu falei, nossa, você sabe que eu tive uma bela surpresa com a tristeza, né? E eu descobri que ela tem funções muito importantes para nós, enquanto seres humanos, enquanto relacionamento e tal, mas vocês vão descobrir aí daqui a pouco, né? Agora o Fidel vai distribuir vocês em duplas, né? E eu gostaria de pedir, então, para que você pensasse numa situação que te gerou uma grande tristeza. Pode ser faz pouco tempo ou muito tempo e tal, não importa. Mas que você pense assim que te deu aquela tristeza. E reflita qual o seu aprendizado sobre essa situação. Se você tirou algum aprendizado sobre ela. E aí a gente vai, então, dividi-los em duplas. Vocês vão compartilhar entre vocês dois, né? E daí, no retorno, eu vou deixar bem à vontade para quem quiser trazer essa citação e esse aprendizado. Ok? Fidel, você consegue a parte desse módulo com esse tema, a gente pensou muito nessa questão da proximidade entre vocês, né? Que estamos aí no nosso terceiro encontro e que fazer esse compartilhamento sobre tristeza, ele tem que ter justamente o que a Mari falou no começo do nosso treinamento, aquela relação de confiança, né? Porque às vezes você está trazendo uma coisa mais sua, mais que te pega mais e tal, né? Então, eu espero que vocês tenham podido realmente compartilhar coisas interessantes com a sua dupla, né? E possa estar olhando com esse olhar de aprendizado. E eu vou insistir com vocês um pouco nisso, porque eu acho que tem coisas, como eu falei, muito surpreendentes na questão
da tristeza, né? E que é o que eu quero compartilhar com vocês aqui, né? Um pouquinho. Bom, então a gente falou lá no nosso primeiro encontro, né, que a tristeza ela está ligada a uma perda, um baixo autoconceito, né? Tanto no relato da Paula quanto no relato da Miriam, e daí eu queria que vocês fizessem essa relação com os relatos que vocês ouviram e que fizeram nesse exercício, se vocês fazem essa conexão de uma perda e de um baixo autoconceito, né? Vou pegar o relato da Paula para usar de exemplo, que eu acho que aqui tem uma perda, que é uma certa decepção da forma que veio esse feedback, então é uma perda na relação, né? Então não vamos pensar em perda só em morte, mas alguma coisa se quebra com essa questão da perda. E na questão do baixo autoconceito, até quando de repente esse feedback vem invertido, vê alguma coisa, poxa, será que eu sou tudo isso mesmo? Daí a gente vai naquele mix de raiva e de tristeza, e enfim, né? Mas tem isso. O relato que a Miriam trouxe também tem a ver com essa questão de perda, né? E de perda física mesmo, né? Até o relato que ela trouxe da pessoa que estava passando necessidade, né? Mas eu também penso que também está ligada a uma questão de baixo autoconceito, tipo, o que eu posso fazer, né? Hoje, todos nós vivemos essa questão frente à pandemia, né? A gente não pode fazer nada, né? A gente pode se cuidar e a gente pode administrar, mas, enfim, né? Nós estamos incapazes de tomar uma ação efetiva em relação a tudo isso, né? Então, eu queria trazer aqui para vocês que inúmeras pesquisas, né, nos levam a uma reflexão sobre o valor da tristeza para a vida. E mais do que isso, de como ela pode ser uma parte essencial de uma existência plena e feliz. Então, um autor chamado Joy Forgas, ele é um estudioso, um psicólogo australiano, né? E ele hoje ainda ele tem quase 80 anos, e ele trabalha na faculdade de Sydney, na Austrália, e ele começou a analisar, né, a tristeza, e ele trouxe para a gente essa questão, né? Olha, se você de fato experimentar a tristeza, você vivenciar essa emoção, tristeza, você pode aprender muito com ela e fazer um resgate para que você tenha uma vida, uma existência plena e feliz, né? Também ele traz o fato de que a tristeza é uma parte crucial da nossa biologia, né? Como ela deve servir a algum propósito evolutivo. Então, ele fez levantamento com várias pessoas dentro dessa pesquisa, e ele falou assim, olha, as pessoas saíram diferentes desse momento de tristeza. E se a gente leva isso para o nosso dia a dia, né, eu acredito que todos nós vamos sair diferentes desse momento, né, desse momento da pandemia. A gente está vivendo um turbilhão de emoções, mas uma delas é a tristeza. E com certeza nós vamos sair diferentes. Nós vamos sair talvez mais empáticos, olhando mais gratos, enfim, a gente vai sair mais diferente. Mas tenho certeza de que ela tem um valor muito importante para a gente, como um propósito evolutivo. A tristeza, ela tem 3 aspectos muito importantes na tristeza, né? E que o Joy Forgas ele traz, né? Então, que um desses aspectos é que ela é uma estratégia de autoproteção, né? Porque quando a gente está se sentindo triste, né? A gente para, a gente desacelera, né? O nosso ritmo interno, e também a gente minimiza essa tendência, a gente volta para o casulo, né? Quando a gente está triste, a gente volta para o casulo, né? E aí a gente deixa de olhar um pouco dos estímulos externos e tal, e é um momento que a gente para se repensar. E veja que interessante, né? A Paula trouxe esse relato aí, né? Ela falou, olha, e eu parei para me questionar se é isso mesmo que eu quero, se é desse jeito que eu vou fazer, porque a tristeza faz esse, né? A Kelly trouxe um termo esses dias, um embotamento, né? Eu me fecho no meu casulo.
E isso é uma estratégia de autoproteção. Em alguns momentos, nós precisamos deixar-nos experimentar e vivenciar essa tristeza, né? Não dá para a gente dizer assim, isso não é importante, deixa eu passar para frente, porque daí você não vive esse momento. E talvez você também não consiga se perceber nesse momento. Outro aspecto importante da tristeza, né, é que ela é uma forma de comunicação, né? É o meio que a gente sinaliza para as outras pessoas que a gente não está bem e que a gente talvez precise de ajuda, né? Quantas vezes vocês já não viveram essa oportunidade das pessoas olharem e dizer assim, nossa, quer conversar, quer fazer alguma coisa, porque você estava mostrando para ela que em algum momento você estava triste, né? Você estava demonstrando tudo isso. Então, ela tem essa importância, até para a gente entender que a gente não é único, a gente precisa das pessoas. Vejam se a gente olha a fórmula do resgate ali, a fórmula da ansiedade que a Mari acabou de trazer para vocês, né? Quem que eu vou buscar? Quem que eu vou buscar para me ajudar nesse resgate? Porque a ansiedade faz movimento, né? Mas a tristeza não, ela faz uma internalização. E aí a gente está comunicando isso. Nós estamos precisando de ajuda, sim. Nem que seja apenas aquele abraço, né? Nem que seja uma pessoa que vai apenas nos escutar. Mas a gente comunica que nós... Opa, ei, oi, estou precisando de ajuda, né? E o terceiro aspecto da importância da tristeza é que ela nos ajuda a aprender com os erros. E aqui vocês podem pensar assim, ó, poxa, mas eu não errei, né? Por que eu tenho no caso do Covid, no que você errou, né? Não, talvez você não tenha de fato errado nada, mas talvez a gente olhe, e daí essa era a minha insistência em vocês, qual foi o aprendizado disso tudo? Porque um aprendizado a gente tira. Nós podemos aprender e reconhecer os erros que nós cometemos e evitá-los, né? Somos forçados a parar e a rever nossa maneira de atuar no mundo. Então, se antes eu não tinha tempo para fazer nada, às vezes eu não tinha tempo, pessoal, e aí talvez eu não esteja sozinha nessa, né? Porque pelos relatos que a gente sempre escuta, eu não tinha tempo de ir lá ver meu pai que mora em Balneário Camboriú. Não dava tempo, a vida era muito corrida. Corre para cá, corre para lá, viaja, volta, vem, faz isso, faz aquilo, trabalho, um monte de trabalho e tal. Eu não gastava tempo ou investia tempo de ir lá vê-lo. Agora que não pode ir, eu fico, poxa, mas queria tanto ir vê-lo, né? Porque daí eu aprendi que a gente precisa, então, tirar mais proveito desses momentos. Então, tudo na vida a gente pode... Tudo não, né? Mas uma boa parte das coisas, né? Quando a gente sente tristeza, a gente pode, de fato, parar para repensar. E a gente precisa, então, com a tristeza, trazer essa questão de como é que eu quero atuar no mundo, né? É aprender com ela para ver como é que eu quero atuar no mundo. Então, se nós pudermos e nós conseguirmos trabalhar a tristeza de forma a trazer, eu vou voltar rapidinho, a pensar como um momento de você se voltar para dentro, refletir, ver o que é importante de fato para você, que você comunique essa ajuda e aceite essa ajuda que vem das pessoas que estão ao seu redor e aprenda com ela, essa tristeza, ela pode ser, como disse o Joy Forgas, ela pode ser um processo evolutivo, né? A gente pode sair de uma forma diferente dessa tristeza, né? E aí sempre vem nessa questão do pensamento, né? Eu vou, de fato, catastrofizar ou vou trabalhar com ela, né? Aí vem o que a Mari trouxe para vocês há pouquinho, essa questão das distorções cognitivas, né? Poxa, será que isso de fato é uma generalização, né? E aí lá tinha o exemplo do Marinho, né? Da viagem, esse final de semana vai ser um desastre, vai ser muito ruim, ai que triste que é isso. Não, pessoal, vamos ver, dá para tirar algum proveito disso, é possível e tal. E na personalização vem muito o aspecto de culpa, né? Poxa, o que eu fiz para isso acontecer?
Qual é a minha parte nessa questão? Então, isso são distorções cognitivas, distorções do nosso pensamento, que se a gente conseguir limpar, né, a gente vai ter, com certeza, vai ver com mais clareza tudo isso, né? E veja, pessoal, eu queria fazer um link aqui com o resultado dos testes, né? Um dos pontos que deu baixo, né, uma nota mais baixa, foi a questão do otimismo em relação ao futuro, né? Parece, então, por isso que foi uma das coisas das nossas escolhas de trazer a tristeza, né? Porque isso tem a ver com essa questão da baixa crença e do futuro, né? Então, o que é que eu posso trazer? Se eu não acredito no futuro, se eu não acredito que as coisas vão passar, se eu não acredito que a gente pode sair fortalecido, vai ser difícil sim, não estou falando para se iludir não, né? Vai ser difícil, mas a gente pode não generalizar e entender que nós podemos sair mais fortalecidos desse momento. Poxa, a Miriam trouxe, será que acho que eu vou investir mais, ter mais, talvez gastar com menos coisas, né? Então, eu vou fazer uma melhor administração do dinheiro, coisas que talvez antes a gente nem pensasse, a gente passasse, né? Toda essa questão até do emprego, não vou ter emprego, será que eu valorizava antes tudo isso? Será que eu achava tão importante? Eu vivia só reclamando. Então, começar a ter um olhar mais nesse sentido, né? E daí, como eu falei, fazendo o link com os testes de vocês, né? Essa questão de se ter um olhar mais positivo para o mundo, né? E aí eu queria perguntar para vocês agora, pessoal, né? Assim, bom, antes de eu ir para o Slido, eu vou parar aqui de compartilhar um pouco e queria perguntar para vocês, como é que tá para vocês esse olhar da tristeza tendo um valor importante nas nossas vidas? Como é que tá para vocês isso? Quais são as atividades que vocês fazem para sair, para mudar a tristeza? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês a tela. Vou compartilhar direto no Slido. Tá? Então, é lá o Slido, né? Se quiserem ler o QR Code. Eu já vou abrir as votações. Não esqueçam de ir para o Pulse, tá? Então, a pergunta para vocês é, né? O que você faz para lidar com a tristeza? Opa, tá fechado. Deixa eu abrir aqui a votação. Desculpa. Se tiverem alguma dificuldade, nos avisem. Que bacana, minha esposa normalmente me salva. Tento me distrair. Conta pra gente como é que ela salva vocês. Rock, corrida. Às vezes ficar com ela um pouco. Ah, bacana. Uhum. Às vezes choro mesmo, normal. Me permite... Opa, deixa eu voltar aqui. Me permito sentir mais, tento ter pensamentos positivos, às vezes choro mesmo, fico isolada para pensar e sentir e em seguida procuro alguém para conversar. Tento identificar o motivo, se for algo plausível. Nossa, agora bombou de resposta, não consigo ler. Aí eu aceito, e se for algo banal, eu tento virar a chave, coloco na balança a informação, desacelerar, procuro atividades que me relaxam. Olha, no caso, assistir séries. Penso que se trata da evolução, mas que tem marcas, não tem história. Ah, quem não tem marca não tem história. Após esse entendimento, saio, vou tomar um café com um amigo, busco amigos e familiares, vivo, choro,
e depois saio triunfante, adoro correr, assistir série, gosto de me aproximar de pessoas que me entendem, às vezes fico ruminando por um bom tempo, procuro ficar perto de pessoas que gosto, vou ver um bom filme, assisto filme tomando sorvetes, depois lembro que a tristeza acontece na vida e que amanhã é um novo dia, deixo passar o tempo para me afastar do motivo que causou a tristeza. Legal, pessoal, olha, vocês estão trazendo aqui várias saídas de coisas que são bem importantes, né? E aí, o que eu queria dizer para vocês? Vocês trouxeram tanto aspectos físicos, quanto aspectos de reflexão, né? E é isso, então isso são as dicas que a gente dá, né? De como é que a gente lida com essa tristeza, né? E aqui, quero trazer para vocês essa questão, só um pouquinho, vamos lá. Algumas dicas, né, que vem também aí desse autor que eu tenho trazido para vocês, né, olha lá. Uma coisa que ele traz, que eu entendo que é importante, que a gente já vem tratando, é reconhecer essa tristeza, né, então entender os seus pensamentos que te trouxeram até essa tristeza, mas importante que se essa tristeza está ligada a coisas suas, então assim, que você valorize e reconheça as suas qualidades, né? Olha, fale de maneira positiva. Então, alguns de vocês falaram, escreveram lá, eu penso positivamente. Não basta pensar, eu preciso falar positivamente, né? Porque a gente brinca que no jargão popular a palavra tem poder, né? Mas, de fato, né, é sabido e cientificamente que a palavra tem poder. Então, em vez de dizer, eu tô, né, assim, nada para mim é bom, nada acontece, por isso eu tô sempre muito triste e tal. Vamos dizer assim, não, algumas vezes não acontece, mas vai acontecer, sabe, ter uma fala mais positiva. Uma coisa que eu achei muito legal, né, que traz desse autor, se alimente bem de ácidos graxos, vitaminas e minerais. Olha, esses 3 tipos de alimento, eles fazem com que você que você resgate a sua energia para lidar com essa tristeza, né? Questão de movimente-se todos os dias, né? Então, aí a Aline trouxe que voltou para o Pilates, né, Aline? Que bom! Então, olha aí, movimente-se, libera serotonina, endorfina, dopamina, né? E aí, essa questão do movimento é um movimento físico, mas eu não sei quem foi que colocou, eu escuto rock, né? E, cara, escutar rock é um jeito de você se movimentar, é um jeito de você liberar. Então, faça coisas que te dê prazer, né? Faça coisas que liberem esses neurotransmissores, né? Engaje-se em atividades e projetos que te fazem feliz. Você sabe o que me faz feliz, pessoal? Eu adoro bordar. Quando eu tô triste, eu vou bordar ponto cruz. Quem já me conhece sabe, você bordar ponto cruz? Né, Leide? Eu tô vendo a tua cara aí quando eu falei. Quando eu tô triste, eu gosto muito de bordar ponto cruz. Me deixa super feliz, assim, né? Eu resgato uma coisa de, que delícia de estar fazendo, e, né? Pratique mindfulness, né? Então, hoje tem vários aplicativos que te ajudam nesse processo de praticar o mindfulness, né? Que não é só um processo é um processo de você escutar coisas boas, que te transmite coisas boas, que te ensina a viver o presente, né? Que não te faz só querer viver lá no passado, remoendo aquele fato que gerou a tristeza, né? E nem gerando ansiedade que vai para frente, mas o que vai acontecer? Mas aproveitar o momento, digerir o momento, diluir o momento, né? E seja grato e compassivo, né? Então, vocês também trouxeram, né, muitas coisas aí de gratidão que vocês colocaram aí no seu Slido, né? E eu acho que essas são dicas super valiosas. E para a gente aí trazer também uma outra questão que nós discutimos muito, os consultores, né? Que para nós tem uma coisa super importante.
que é ressignifique. É bem bacana você poder ressignificar esse momento que você está passando, né? E aí a gente criou o APA, né? O aceitar, perdoar e aprender, que são 3 passos muito importantes para você trabalhar com essa questão da tristeza, né? E aí então, ali atrás estava uma coisa mais física, de você sair para você liberar algum tipo de energia e de hormônios, e enfim, para você sair da tristeza, porque a gente sabe que isso é bem importante. E aqui está o aspecto cognitivo, né? O aspecto do pensamento. Então, quando a gente convida vocês a ressignificar a situação, é parar e pensar, né? É aceitar o que aconteceu, né? O que aconteceu e que eu não posso mudar, né? E também até se questionar, né? O que eu podia fazer diferente com o repertório que eu tinha naquele momento, com a condição que eu tinha naquele momento. Então, eu podia lidar naquela situação, eu podia lidar. A gente pode trazer, às vezes, aspectos de relacionamento, né? Às vezes, também aspectos de tristeza lidado à questão financeira, enfim. Mas vamos parar para pensar, vamos aceitar. Aquilo era o que era possível ser feito naquele momento, né? Mas escreva, né? Reflita e escreva. O passo 2, que é perdoar, né? O que ou quem eu preciso perdoar para continuar, né? Ou o que você precisa acolher, perdoar, aprender para sair mais fortalecido dessa situação, né? O que você precisa estar aqui e dizer assim, ok, vamos para frente, né? E o terceiro e último passo é aprender. O que é que eu aprendi com tudo isso e posso fazer para prosseguir? Que aí a gente entra no aspecto evolutivo da tristeza, né? Como é que eu posso sair daqui como um ser humano melhor? E aí vem toda a questão da resiliência também, né? Que não é voltar do mesmo jeito que eu estava, mas é voltar mais fortalecido do que eu estava, né? E o que a situação me trouxe, então, de repertório novo, né? Que é que eu aprendi, por isso eu insisti tanto com vocês sobre isso, né? Então, a gente entende que esses passos podem ajudá-los a lidar melhor com essa emoção chamada tristeza. Como é que tá para vocês isso? Comentários? Então, vamos lá. Apesar de ter legenda, né? Então, vocês vão precisar ler. There are a lot of ways the people around us can help improve our lives. We don't bump into every neighbor, so a lot of wisdom never gets passed on. But we do share the same public spaces. So over the past few years, I've tried ways to share more with my neighbors in public space, using simple tools like stickers, stencils, and chalk. And these projects came from questions I had like, how much are my neighbors paying for their apartments? How can we lend and borrow more things without knocking on each other's doors at a bad time? How can we share more of our memories of our abandoned buildings and gain a better understanding of our landscape? And how can we share more of our hopes for our vacant storefronts so our communities can reflect our needs and dreams today? Now, I live in New Orleans, and I am in love with New Orleans. My soul is always soothed by the giant live oak trees, shading lovers, drunks, and dreamers for hundreds of years. And I trust a city that always makes way for music. I feel like every time someone sneezes, New Orleans has a parade. The city has some of the most beautiful architecture in the world, but it also has one of the highest amounts of abandoned properties in America. I live near this house, and I thought about how I could make it a nicer space for my neighborhood. And I also thought about something that changed my life forever. In 2009, I lost someone I loved very much.
Her name was Joan, and she was a mother to me. And her death was sudden and unexpected. And I thought about death a lot. And this made me feel deep gratitude for the time I've had, and brought clarity to the things that are meaningful to my life now. But I struggle to maintain this perspective in my daily life. I feel like it's easy to get caught up in the day-to-day and forget what really matters to you. So with help from old and new friends, I turned the side of this abandoned house into a giant chalkboard and stenciled it with a fill-in-the-blank sentence: before I die, I want to. So anyone walking by can pick up a piece of chalk, reflect on their lives, and share their personal aspirations in public space. I didn't know what to expect from this experiment, but by the next day, the wall was entirely filled out, and it kept growing. And I'd like to share a few things that people wrote on this wall. Before I die, I want to be tried for piracy. Before I die, I want to straddle the international date line. Before I die, I want to sing for millions. Before I die, I want to plant a tree. Before I die, I want to live off the grid. Before I die, I want to hold her one more time. Before I die, I want to be someone's cavalry. Before I die, I want to be completely myself. So this neglected space became a constructive one, and people's hopes and dreams made me laugh out loud, tear up, and they consoled me during my own tough times. It's about knowing you're not alone. It's about understanding our neighbors in new and enlightening ways. It's about making space for reflection and contemplation and remembering what really matters most to us as we grow and change. I made this last year and started receiving hundreds of messages from passionate people who wanted to make a wall with their community. So my Civic Center colleagues and I made a toolkit, and now walls have been made in countries around the world, including Kazakhstan, South Africa, Australia, Argentina, and beyond. Together, we've shown how powerful our public spaces can be if we're given the opportunity to have a voice and share more with one another. Two of the most valuable things we have are time and our relationships with other people. In our age of increasing distractions, it's more important than ever to find ways to maintain perspective and remember that life is brief and tender. Death is something that we're often discouraged to talk about or even think about, but I've realized that preparing for death is one of the most empowering things you can do. Thinking about death clarifies your life. Our shared spaces can better reflect what matters to us as individuals and as a community. And with more ways to share our hopes, fears, and stories, the people around us can not only help us make better places, they can help us lead better lives. Thank you. E aí, pessoal? O que acharam? Comentários? Não. E que a nossa tristeza, né, e que todas, como disse a Tamires, como é que que você se alimente das suas perdas, né? Então, Do sabor das suas perdas. O sabor das suas perdas. Eu vou complementar dizendo que vocês, de hoje em diante, passem a saborear as suas tristezas para aprender com elas, né? E fazer com que isso os tornem, né, pessoas diferentes. Né? Diferentes do que são hoje, e aprendam nesse processo evolutivo que a tristeza pode trazer para cada um de nós.
Ok, senhor.